Olá, tudo bem? Como que estão? Vamos continuar nossa aula, nosso trimestre. Hoje nós vamos entrar com um assunto novo, ainda continuando com a nossa análise de mercado. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre planejamento e sobre mercados futuros dentro do agronegócio, certo? Então, nas aulas anteriores, ou na aula anterior, nós falamos um pouco sobre comercialização, falamos sobre conhecimentos dos mercados agrícolas. Falamos também um pouco sobre características de preços, tá? E nós temos aqui 3 perguntas que eu deixei na aula passada. Precisamos reconhecer o que significa cada item desse. Então, vocês lembram quando eu falei qual é o objetivo da comercialização? Vocês estão lembrados? Então, por que a gente vende? Por que a gente compra? Tá? Então, essas 3 perguntas são importantes para o agronegócio, são importantes para o conhecimento de vocês. Então, é conteúdo da aula passada e é básico e fácil de entender. Então, o objetivo da comercialização é transformar a produção, transformar aquele investimento em dinheiro. É dar vazão à mercadoria, ao produto que foi produzido dentro da propriedade. Então, o objetivo da comercialização agrícola: vender o produto, vender o investimento, transformar aquele investimento em grana, certo? Para que servem os canais de comercialização? Para transportar a mercadoria, o produto do local da produção até o consumidor final, certo? Então, coisa simples. Comercialização é para transformar aquele produto em dinheiro, levar aquele produto da área produtiva até o consumidor final. E para que servem os canais? Para conduzir. Os canais oferecem, fazem propaganda, uma série de coisas e levam o produto até o consumidor final. E quais as principais características dos preços agropecuários? Vocês lembram que eu falei sobre a volatilidade, aquela instabilidade, oscilação de preços? Pois é, essa é uma principal característica. Então, uma instabilidade muito grande. E a sazonalidade da produção, isso aí faz com que aconteça essa volatilidade. Nós vamos ver um pouco mais hoje. E temos também a natureza biológica das plantas, que afeta bastante, certo? Então, vamos continuar agora. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos, implicações e as formas de estudo da comercialização no mercado futuro. E também no mercado de opções agropecuárias. O que é isso? São vendas financeiras, instrumentos virtuais, onde os produtores, os traders, os comercializadores de grandes negócios trabalham com projeções, com previsões, trabalham com planejamento e vendem a produção que ainda não foi nem plantada, certo? Então, mercado futuro. E vamos iniciar o estudo sobre planejamento de inserção nos mercados, tá? Por que isso? Nós precisamos identificar oportunidades de mercado e precisamos também elaborar cronogramas das atividades. Nós temos que ter planejamento, não é só na produção, não. Temos que ter planejamento na nossa vida também. Eu trouxe até para mostrar aqui para vocês. Vocês já têm esse papel, está lá no Class. É o nosso planejamento de aula, nosso cronograma. Então, estamos seguindo rigorosamente o nosso plano de aulas. Vocês já podem ver aqui. Semana que vem nós vamos ter uma análise SWOT, vamos realizar um estudo de caso, vamos avaliar uma feira agropecuária de hortifruti e granjeiros, da produção orgânica, do Distrito Federal. Está entre as maiores do Brasil, tá? Uma produção muito grande lá de produtos orgânicos. Nós vamos fazer um estudo de caso, vamos analisar isso aí. E depois, no dia 30, já temos a prova sobre essas 2 aulas anteriores. Então, o assunto não é grande, não é tão complexo. A gente vai fazer uma revisão boa ainda e vai ficar tudo bem. As aulas vão continuar ocorrendo. Eu acho que eu já mostrei para vocês essa imagem. Nós temos aqui inúmeros fatores que trazem os nossos riscos e incertezas do cenário do agronegócio. Então, hoje nós vamos trabalhar com problematização. Nós vamos resolver a aula através da solução de um problema. Eu vou trazer para vocês alguns slides aqui que mostram um problema muito grande. Vocês já sabem que o nosso mercado agropecuário é
um mercado complexo e é muito competitivo. Os clientes estão cada vez mais exigentes, estão pedindo coisas novas, coisas melhores, pedem a manutenção ou a melhoria das qualidades. Então é difícil para as agroindústrias executar uma diferenciação para o produtor melhorar cada vez mais a sua produção. Então a concorrência é muito desafiadora, os concorrentes estão produzindo a custos menores, mais produtos o tempo todo. Temos também, pelo outro lado, o uso de tecnologias. Vemos aqui, ó, a questão do Enem, aqui a 4ª Revolução Industrial, ela foi datada com início em 2011, muito recente. É a tecnologia 4.0 em ação, certo? Então, o que é essa tecnologia 4.0? O que é essa 4ª Revolução Industrial? Então, é o uso intensivo dos meios de tecnologia, ciência da computação, robótica. Então, o acelerador das informações entrou em ação. Então, interligou todos os comandos de todas as empresas, de todos os sistemas do mundo todo. Hoje nós temos conexões em tempo real de um monte de coisas. Se nós entrarmos na Bolsa de Valores agora, e a gente for ver o preço da soja, nós vamos ver agora o preço do dólar, a gente vai ver o preço, e daqui a meia hora, 1 hora, nós vamos verificar que já mudou. Porque vários fatores ao redor do mundo estão conectados, estão trabalhando, estão vendendo e comprando, isso aí oscila muito, certo? Então as informações estão atualizadas o tempo todo nessa revolução industrial. Então, o importante é vocês saberem o que significa essa 4ª Revolução Industrial, tecnologia 4.0. Então, o uso intensivo da tecnologia, interligação dos sistemas, robótica e uma série de coisas, tá? Nós temos no nosso cenário do agronegócio também uma cadeia complexa da malha logística. Nós temos que trabalhar assim, com informações muito atualizadas para conseguir escoar grandes produções. Armazenamento, carregamento, transporte, então é muito importante saber disso. E temos muitas externalidades, diversidade geográfica, climática, uma série de coisas. Vocês estão vendo todos os dias na televisão, nas notícias, na internet, aquela transferência de informações sobre essas externalidades, tá? Mas nós temos outras coisas que nós vamos falar no futuro sobre as possibilidades também. Então, falado isso, temos continuação do nosso problema. Os enfoques da 4ª Revolução Industrial, o que ela trouxe para a população? Ela trouxe a troca de informações em tempo real. Antes elas eram confidenciais, eram arquivadas, eram escritas no papel. Hoje não, hoje elas estão disponíveis na internet. Quem tiver mais habilidade, mais celeridade para pegar essas informações e tiver muita inteligência para aproveitar, vai se dar bem, certo? Por isso nós temos que formar parcerias. Nós sozinhos não conseguimos trabalhar mais e concorrer com as grandes potências, tá? E nós temos também outra situação, são 3 enfoques muito grandes aqui. Logística reversa e logística verde. Então, tudo pode ser aproveitado para alguma coisa, tá? Vocês sabem disso. Quem mora no Paraná, principalmente, o nosso estado é um grande produtor de aves e suínos. Então, tudo é aproveitado. Do suíno, principalmente. Então, vocês sabem que até o esterco do suíno é aproveitado para fazer gás, para fazer adubo, tudo. Então, nada se perde hoje em dia. Então, essa é a logística verde, é a sustentabilidade utilizando todos os meios de produção. Então, nada você vai colocar fora. Tudo que era antes era descartado, hoje é aproveitado. E nós temos que fazer uma logística reversa também de tudo aquilo que não é utilizado para poupar os meios, os insumos, tá? Vocês conhecem muito melhor que eu sobre o uso de embalagens dos defensivos, dos fertilizantes. Nós temos uma política no Brasil para reaproveitamento, para recolhimento dessas embalagens. Então, é uma logística reversa, apoiando a logística verde. Então, é uma realidade no nosso enfoque da 4ª Revolução Industrial. Continuando a nossa problematização. Então, a produção agropecuária é difícil ajustar ela, por quê? O planejamento da produção, ele não é feito de hoje para amanhã. O planejamento da produção é feito com meses de antecedência, ou anos de antecedência. Tá? Então, eu tenho aqui como exemplo,
Se eu for plantar hoje rabanete para vender no mercadinho, daqui a 20 dias, 3 semanas, eu tenho o rabanete pronto para colher e para vender. Agora, para quem planta feijão, eu inicio a plantação, eu vou colher com no mínimo 90 dias, 3 meses. O aipim, eu demoro 1 ano para ser colhido, tá? Isso aqui na área do alimento ali, das plantas. Agora na área animal, proteína animal. Frango, o frango, a média é 50 dias para eu abater, levar para o frigorífico. Tilápia, peixe, 180 dias eu posso retirar. A carne bovina, o boi. Então, o boi, ele demora 2 anos. Só que o boi não nasce da semente, o boi não nasce da muda da planta. O boi nasce de uma matriz, de uma vaca. Então, como que eu vou fazer para ter um bezerro? Eu tenho que ter a novilha, que também demora no mínimo 2 anos para parir o bezerrinho, certo? Então, eu demoro 4 anos, pelo menos, para produzir um boi de corte, para trazer carne para as mesas. Tá? Então, o planejamento e o investimento é muito dinheiro envolvido. Tá? Eu tenho que colocar no papel e eu tenho que ter um capital para aportar essa minha produção, certo? Então, esse é o nosso problema. A nossa cadeia produtiva é outro problema. Temos uma cadeia produtiva muito grande, que envolve muita gente, desde pesquisas, governo, outros países, tá? Fornecedor de insumos, ou produção, agroindústria, atacado, varejo, atravessadores, bolsa de valores, e um monte de coisa, e o consumidor final que exige o que ele quer. Outro problema, muita gente envolvida. Então, a problematização, ela vem trazendo riscos e incertezas para a nossa produção, para o agronegócio. Esse é o nosso problema de hoje, os riscos e as incertezas, certo, gente? Então, os riscos e as incertezas, elas impactam o nosso custo de produção e também o lucro dos nossos negócios, correto? E eles estão relacionados à nossa diversidade, à nossa especificidade. Então, o agronegócio é muito diferente de outros negócios. A atividade rural, ela tem características específicas, e elas são divididas em 3 tipos aqui. Então, tem características da produção, do crédito e dos preços. Então, esses 3 tipos de riscos é importante saber definir. O que é da produção? Produção é lavoura e animal. Então, o que interfere? Condições climáticas, pragas, doenças e manejo inadequado, entre outros. O manejo é a forma de lidar, o método que eu uso para produzir, para criar. Tá? Crédito, financiamento, juro alto, valor de mercado, valor de custo. E preços, flutuação de preços está relacionado com oferta e demanda, está relacionado com a sazonalidade, com a natureza biológica das plantas e dos animais. E também mercado futuro, com as expectativas de comércio. Tá? Se todo mundo produz a mesma planta ou cria o mesmo animal, vai ser difícil conseguir vender aquele produto porque todo mundo tem. Então, o preço vai diminuir porque todo mundo tem aquele mesmo produto. Então, eu tenho que cuidar da oferta e da demanda. Como que nós vamos trabalhar com tudo isso? Então, eu apresentei para vocês um problema. Eu vou precisar agora que vocês reúnam a turma em grupos de 4 pessoas. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto agora. Tá? Cada grupo vai ter que escrever no papel pelo menos 2 alternativas possíveis para eu tentar minimizar esses riscos e incertezas. Certo, gente? Então, por favor, reúnam em grupos de 4 pessoas. Nós vamos ter aí 3 minutinhos para vocês discutirem. Vamos escrever no papel. Essa atividade vai valer 1 ponto para quem responder. E vai valer o ponto na aula hoje. É online a nossa pontuação, certo? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o que vai escrever no papel? Então, gente, o que eu tenho que fazer para minimizar os meus riscos e as minhas incertezas? Ou na produção de plantas ou na criação de animais. Discutam aí nos grupos. Cada grupo vai escrever 2 alternativas. O que pode ser feito? Vocês podem escolher uma pequena produção ou uma grande produção. O que pode ser feito para eu diminuir os riscos de eu ter prejuízo? Certo?
Professora Larissa, o pessoal conseguiu entender direitinho, por favor? Eu passei a problematização, vários aspectos que trazem riscos para a produção rural, tanto para a plantação quanto para a criação de animais, certo? Vários problemas que eu apresentei. Agora vocês vão tentar encontrar recursos ou ideias que podem reduzir esses riscos ou eliminar esses riscos. O que pode ser feito? Quais atividades, quais planejamentos, qualquer coisa que pode ser feito para diminuir risco em qualquer uma das atividades, certo? Então, os grupos vão discutir quais ações o produtor pode tomar para evitar que tome prejuízo. Certo? Escreva no papel aí, depois a gente vai discutir. Não, a gente vai discutir aqui e quem responder vai ganhar ponto online. Vai ser na hora aqui. Vai ser na Bolsa de Valores, vai ser na hora, no momento da ação. Olá, pessoal, voltei. Alguma equipe já escreveu as duas opções, pelo menos? Alguém já tem uma opção escrita? Qual grupo já tem uma opção escrita? Pode perguntar, por favor, que eu não escutei? Não, mas esse aí já era para ter resolvido o problema. Tem uma equipe que já está pronta? Já tem uma opção pelo menos? Então, a equipe que respondeu, só me dá o nome do pessoal, por favor. Eu vou dizer depois o porquê. Kelly, quem mais?
Desculpa, Gabriele. Qual delas? E os demais, quem são? Sim? Quem mais? Sim. Desculpa, não ouvi. Tá, Rita, certo. Não, é porque elas responderam já, como foram mais rápidas. A partir de hoje eu estou com uma nova política de formação de notas, não é formação de preços. Então, responderam, já tem a resposta, um pontinho. A nota final do trimestre são 100 pontos, então já tem um ponto já garantido desses 100. A gente vai somando no final do trimestre, vocês vão fechar com 100 pontos, certo? Então, já tem duas respostas aqui. Elas falaram foi monitoramento e análise. Mais alguma equipe tem alguma outra opção? Tem, professor. Quem é a outra equipe, por favor? Eusimara, Matheus e Marta. Quais as opções de vocês? Análise qualitativa de risco e planejamento e resposta de risco. Muito bem. Mais alguma equipe? Quais outras equipes responderam? Mais alguma opção? Carla e Ângela. Só as duas? Por favor, o que a Carla e a Ângela falaram? Análise de estoque e? De concorrência. Certo. Spot. O pessoal, a turma toda sabe o que é spot? Não, Larissa, só para finalizar ali, a equipe da Ângela e da Carla, a turma já sabe o que é spot? O spot. A equipe que escreveu o spot quer explicar o motivo, o que é? Certo, pessoal? Então, o spot, existe o mercado spot, que é muito negociado na bolsa, por exemplo, é o mercado onde é comercializado à vista. Então, eu pego o produto, vou lá na feira, entrego o meu produto e recebo dinheiro na hora. Então, o mercado spot é aquele mercado a curto prazo, é feito na hora, então é a troca direta, não é planejamento, não tem contrato, não tem nada. Então, é feito, aquela decisão tomada momentaneamente, é feito à vista ali, certo? Outro grupo ali, por favor, quem são vocês? Mais lento, por favor, só para eu anotar aqui. Alisson? Joana e Kelly. Tá, quais foram as opções que vocês encontraram aí? Valorização humana e qualificação de mão de obra, preservação da produção e da colheita.
Gente, obrigado, viu? Parabéns para todos que responderam. Outro e a outra equipe, é isso? Qual é o seu nome? Gustavo. Gustavo, quem mais está na tua equipe, Gustavo? José. Quem mais? José e? Lucas e William. Lucas e William. Certo. Quais foram as opções de vocês? Análise de mercado e análise de estoques. Certo. Outra equipe, quem são vocês? Tainá, Rafael, Giane e Marina. Então, quais foram as opções de vocês? Seguros agrícolas. Sim. Obrigado, viu? Pessoal, tem mais um ainda? Então, qual é o nome do pessoal da equipe? Leandro, Paulo e Anderson. Tá, quais foram as opções de vocês? Nós buscamos determinar os riscos da ameaça de vulnerabilidade e estratégias para reduzir os riscos priorizando as necessidades. Certo. Vocês têm alguma ideia das estratégias? Tá, nós vamos discutir isso. Nós vamos falar isso agora, tá? Gente, é só... Tem mais alguém aqui? O restante ali... Os outros nomes aqui que não citaram ainda. Eliton, Fabiano, Gabriele e Rafael. Estão na sala? Não. Tá. O Eliton está na qual equipe? Não fez, Eliton? Certo. Pessoal, então aqui vocês viram que apareceu muitas opções, tá? Imagine vocês que vocês têm algumas alternativas para trabalhar as incertezas e os riscos. Um risco, por exemplo, de geada, de chuva de granizo numa horta, é fácil de você resolver. Você faz uma estufa, você cobre e você protege. Agora, como que você vai fazer isso numa plantação de eucalipto, ou numa plantação de erva mate, ou então numa plantação de soja muito grande? 50 mil hectares de soja, como tem fazendas no Mato Grosso e no Tocantins. Não é 1.000 hectares, são 50 mil pelo menos. Então, assim, não tem como você fazer uma estufa e guardar a sua produção. Então, seria uma possibilidade. A falta de chuva, nosso período de seca, você consegue fazer uma irrigação em determinadas propriedades, em pequenas propriedades, alguma coisa mais controlada. Mas nas grandes propriedades é impossível fazer. Certo, gente? Então, uma das opções que aparecem aqui, teve equipe que falou, foi fazer seguros. Seguros da produção, seguros agrícolas. Existem maneiras de você fazer isso, certo? Eu vou passar os slides agora, para frente. Então, vamos passar para vocês aqui o nosso slide agora, para vocês acompanhar. Olhem aqui. Eu coloquei algumas opções, algumas das opções que vocês falaram estão entre elas. Então, nós temos que evitar o comportamento de manada. Eu já tinha comentado isso na aula anterior. Então, o produtor está produzindo tomate e está se dando bem porque o preço do tomate está alto. Todo mundo vai plantar tomate, mas ele não tem um canal de comercialização, ele não vai conseguir vender o tomate dele. Então, se ele não tem um APL, que é aquele nicho de mercado, aquele cluster ali, que é um arranjo produtivo local para inserir a produção dele no mercado, para escoar a produção, ele não consegue comercializar, ele vai perder dinheiro. Então, eu tenho que fazer um planejamento de acordo com aquilo, de acordo com a minha capacidade, de acordo com o tipo de produção que eu vou enfrentar. Eu tenho que aproveitar os fatores de produção. Tudo que eu tenho na minha propriedade, eu tenho que aproveitar.
Eu tenho terra sobrando, tenho que aproveitar essa terra. Se eu não vou usar, eu vou arrendar esse terreno. Se eu tenho máquina agrícola, caminhão, parado, eu estou perdendo dinheiro. Gente, faz aluguel de máquinas. Pega o motorista da fazenda, do sítio, da propriedade e fornece serviço, fornece mão de obra. Pega o caminhão, transporta a produção do vizinho, tá? Então, eu preciso aproveitar todos os cantos da propriedade o ano inteiro para eu conseguir ganhar dinheiro. Então, diversificar a minha propriedade é uma forma muito boa de eu enfrentar riscos. Se eu não estou produzindo, porque eu não tenho qualificação para aquilo, eu não sei produzir aquele tipo de plantação que o comércio está exigindo, eu posso dar um suporte de serviços. Então, normalmente, nos locais que produzem determinados tipos de produtos, existem mão de obra qualificada para aquele tipo, que a população que trabalha ali já conhece como é o sistema. Então, eu consigo mão de obra fácil, mais fácil que em outros locais. Então, a mão de obra é qualificada regionalmente, que é a mão de obra que trabalha numa produção aqui é diferente da mão de obra da mesmo produto que trabalha lá no Tocantins, ou lá no Mato Grosso, ou então o produtor de cana-de-açúcar aqui do Paraná, de São Paulo, é diferente do produtor de cana-de-açúcar lá do Pernambuco, tá certo, gente? É diferente, então não adianta. Se eu contratar mão de obra em local muito distante, eu vou ter prejuízo. Eu tenho que formar uma mão de obra, eu tenho que evitar os riscos. Então, vocês falaram aqui sobre a mão de obra. Qualificação de mão de obra é muito importante. Então, tem que fazer um plano de ação, um planejamento e essa gestão do risco que também falaram. Tá? Ou contingência. O que é contingência? Contingência é a maneira de eu enfrentar. Opa, eu não fiz gestão de risco, eu não me preparei para o risco, não fiz planejamento e aconteceu o risco. Eu estou vendo que vai dar prejuízo, então eu tenho que parar imediatamente de levar prejuízo, pelo menos ficar no 0 a 0, tá? Contingência é a maneira que eu vou enfrentar quando está ocorrendo um problema. Vou estabelecer objetivos de preço e margem de lucro. E outra opção, além disso tudo, são os derivativos agrícolas, para quem produz em grande quantidade, para quem tem monoculturas, para quem tem agricultura de extensão, quem produz muita coisa, mercado futuro e de opções é uma alternativa. E temos também programas governamentais, temos leis que apoiam a agricultura, a produção agropecuária. Eu coloquei duas delas aqui. Então, são leis produzidas pelo governo para apoiar o produtor e a distribuição. Como que acontece isso? O programa de aquisição de alimentos, ela abre canais de comercialização mais para pequenos agricultores, ou então, daqueles produtos que estão relacionados na política da garantia de preços mínimos, que é outra lei. Então, quando está muito baixo o preço, há uma oferta muito grande, ou então há uma previsão de falta, o que o governo federal faz? Ele compra a produção, principalmente das cooperativas ou dos vendedores que estão cadastrados e guarda em estoques, armazéns que são contratados, que são alugados pelo governo. E quando está em falta no mercado ou em um período de entre safra, o governo distribui para as agroindústrias, vende esse produto e acaba mantendo o preço a nível aceitável. Então, dá uma estabilidade na nossa economia. Por isso que o Brasil tem atingido nos últimos anos uma boa estabilidade graças ao agronegócio, certo? Então, o governo é muito importante para apoiar e controlar. Então, a coordenação tem um monitoramento da produção, outro item que alguém falou aí. Então, nós já vimos vários itens aqui que vocês apontaram. Todos estão certos. E o que são os derivativos agrícolas? Alguém falou sobre seguros ou análise de mercado. O mercado são vários tipos, tá? Eu comentei sobre o mercado spot, que é a venda direta, troca a mercadoria por dinheiro. Então, eu vou transformar o meu investimento inicial, peguei aquela semente toda, comprei fertilizante e enterrei, esperei produzir, choveu, colhi e agora eu tenho que vender. Vendo à vista é o mercado spot.
Mas se eu não quero vender à vista, ou então se eu não tenho dinheiro suficiente para a plantação, para a produção, eu posso fazer contrato futuro. E o que seriam os derivativos nesse setor, nessa área? Então, os derivativos são instrumentos que vão ter como referência o preço de um produto do mercado físico. Então, o derivativo, é um instrumento virtual financeiro, ele é a comercialização da produção em bolsa de valores. Então, se eu não tenho dinheiro para produzir, eu procuro uma empresa que trabalha com bolsa de valores, uma cooperativa ou uma trader. Então, eles vão fazer um contrato com você. Você tem capacidade, você tem máquinas e tem a terra, tem mão de obra. Você faz um contrato, eu quero produzir 1000 sacas de soja para entregar no ano que vem. Eles vão comprar essa soja que você ainda nem plantou. Eles podem financiar para você. Eles podem adiantar o dinheiro para você comprar semente, fertilizante. Só que eles vão também garantir a segurança deles e de vocês. Eles vão cobrar seguro disso tudo. Então, esse seguro é chamado de prêmio. Você tem que pagar um prêmio para a trading, que é a empresa que negocia o derivativo. Derivativo é o tipo de contrato. Então, pode ser mercado futuro, mercado de opções. O que significa isso? Então, o derivativo é o nome dado para esse grupo de mercados que as partes negociam os contratos. Derivativo porque os preços ajustados para pagamento no futuro, eles derivam dos preços atuais. Hoje, a saca de soja está quanto? Aqui no Paraná ele pode variar de 120 a 140 reais a saca de 60 quilos. Mas quanto vai custar no ano que vem? Eu vou vender a minha safra, eu vou colher minha safra em fevereiro. Quanto será vendido essa saca? Já existe previsão na Bolsa de Valores. Já tem uma previsão. E aí, eu vou fazer a liquidação futura. Eu vou receber um adiantamento agora e vou pagar o restante com entrega da soja. Então, eu estou fazendo gestão do risco, eu estou fazendo um contrato, vou colocar todas as qualificações da produção, da entrega, e vou negociar com a trade, que é essa empresa que negocia. Eu posso fazer diretamente, mas eu não tenho qualificação, eu posso fazer através da cooperativa. Eu vou na cooperativa e negocio. Eles não vão falar para vocês que vão aplicar na Bolsa de Valores, mas eles vão adiantar para vocês a semente ou fertilizante. Você fica com a dívida para pagar na época da safra. Então, é uma gestão de risco. Você assina um contrato e se encarrega de entregar depois. Derivativos é isso. Então, os negócios, os contratos derivam do preço físico atual. A trade que eu falei para vocês é o termo usado para referir a pessoa ou a empresa que opera o mercado financeiro. Então, as grandes empresas fazem isso, as cooperativas fazem isso, os exportadores fazem isso. E pode ser uma trader agrícola, trabalha só com produtos agrícolas, só com commodities. Você não exporta outros produtos que têm a vida muito curta pela Bolsa de Mercadorias. É difícil acontecer isso. Então, os ativos, a gente chama de ativo, cada produto que tem valor comercial é um ativo. Eu tenho um ativo, um capital ativo. Esse ativo, esse produto que vale dinheiro, ele é comercializado na trader, certo? E a trading é a negociação. Então, a trader negocia. Então, o negócio lá é chamado de trading. É a modalidade do investimento na qual essa empresa busca ganho curto ou curtíssimo prazo, aproveitando a volatilidade. Então, ele já sabe quanto vai custar o preço da saca da soja no que vem, eles fazem uma oferta para você. Então, os produtores, eles precisam saber quanto custa, precisam avaliar o custo de produção para poder vender essa soja. Então, eu estou usando a soja aqui porque é um exemplo bem comum. Então, o mercado futuro, eles vão negociar esse valor. Eles vão negociar num contrato, através do contrato, vão estabelecer a obrigação da compra e venda desses produtos. Então, a gente ouve falar na televisão, na internet, todos os dias. Então, nós temos que fazer uma negociação segura, temos que ver o custo da produção, quanto vai estar no ano que vem, e depois eles vão negociar, as traders vão negociar essa produção, e você vai entregar na época que você prometeu, certo? Então, os contratos são padronizados com relação a prazos.
eles precisam fazer a programação de entrega para os compradores externos. Então, eles precisam de soja o ano todo, todos os meses, todos os dias. Porto de Paranaguá, por exemplo, todo dia sai 2 navios com 65 mil toneladas de soja, todos os dias, o ano inteiro. Mas a soja não é colhida o ano inteiro, então a gente precisa se programar, precisa contratar um armazém, ou então nós temos que ter o nosso próprio armazém para guardar a soja e vender na melhor época. Qual é a melhor época? Isso a gente vai ver mais tarde com o nosso planejamento. Então, o contrato tem que ser feito de acordo com a sua necessidade, com a sua expectativa, de acordo com a sua possibilidade. Se você só tem um armazém na propriedade, está cheio, você não pode fazer a previsão sem vender o estoque que está lá. Se você manter o estoque antigo, ele vai se perder. Vai entrar pragas, tem que ter um seguro desse estoque. Então, você faz o planejamento e entrega a produção na época prevista. E o mercado de opções, qual seria? Eu estou falando de mercado futuro. O mercado de opções também é negociação para o futuro, só que ele é flexível. Olha aqui, o mercado de opções tem o comprador e tem o vendedor. O que acontece? Você faz a opção, ou o comprador ou o vendedor, ele vai pagar para o outro, para a contraparte, um prêmio, um seguro. Bom, eu estou pagando mais, eu estou interessado em pagar esse prêmio, esse valor, eu fico com a prioridade. Se lá em fevereiro do ano que vem, essa soja estará colhida, eu sou o comprador, eu paguei o prêmio, eu quero saber se eu vou ter a opção se eu vou vender ou se eu vou comprar a sua soja na época. Então ela vai decidir quando ela quer vender ou comprar. Ela vai ter o domínio da negociação futura. Por que acontece isso? Porque a soja ela vai variar de preço. Se nós fecharmos o preço mínimo da saca para o ano que vem, R$ 130, e ela aumentar de preço, estará valendo no mercado internacional R$ 160, será que fiz bom negócio a vender por 130? Só que eu fiz opção, eu contratei o mercado de opções que era flexível. Eu posso vender pelo 130, que foi acordado, ou posso desistir da venda. Então eu pago aquele prêmio para o comprador e não vendo para ele. Eu tiro a diferença da minha venda para outro comprador e vendo pelo preço atual, por R$ 160 a saca. Então, o mercado de opções, você é obrigado a pagar o prêmio, você tem que pagar essa diferença, mas você domina o mercado, então você tem a opção de entregar ou não. Se o preço baixar de 130, que foi o preço mínimo acordado, você tem a segurança de ter que vender você vai receber R$ 130. E o prêmio vai garantir que você não vai receber menos que aquilo. Então, você pagou o seguro, você tem direito a receber o valor que foi prometido. Tá? É uma segurança. O seguro, para muitos, é prejuízo, mas é segurança para quem não sabe se vai colher ou não. Certo? Então, não sabe se o preço vai estar bom ou não. Então, é mais ou menos isso que acontece. O mercado de opções, então, qual a diferença do mercado futuro? O mercado futuro é um mercado a termo que chama. Você faz o contrato, chega no dia, vende e acabou. Se o preço estava estabelecido em R$ 140, eu vendo a R$ 140. Ah, o preço baixou e o comprador quer pagar menos. Não, tem um contrato, você vai me pagar 140. Ah, não, o preço subiu. Agora está 160. Não, você prometeu em vender a 140 e eu tenho que vender a 140. Então, o mercado a termo, ele fixa o valor. O mercado de opções, não. O mercado de opções, você tem a opção de entregar ou não naquele valor. Então, só que existem peculiaridades em cada um dos tipos de mercado. Certo, gente? Então, mercado de opções e mercado futuro são dois tipos muito usados. Tá? Então, quais são as diferenças entre os dois? O mercado futuro permite aos envolvidos a transação de minimizar o risco, ou seja, a oscilação de preços, para garantir o mercado para o ativo, para aquele produto que está sendo vendido. E, através dele, a gente consegue descobrir os preços que serão negociados no ano que vem. Mercados futuros, certo? E o mercado de opções, ele traz flexibilidade para o vendedor. Tá? Então, a diferença dos dois. Nós vamos ver agora um vídeo, gente. As mesmas equipes que trabalharam
As mesmas equipes que estavam juntas, agora vocês vão assistir o vídeo e vocês vão anotar no caderno as palavras ou aquilo que vocês acharem interessante. O vídeo é um resumo disso que eu falei até agora, dos mercados, certo? São os derivativos agrícolas, tá bom? Então, anote aí, nós vamos discutir depois. Outro problema, vamos discutir sobre mercados, sobre os derivativos agrícolas, tá bem? Então, é uma revisão do conteúdo que foi feito. Vamos lá, preste atenção na televisão agora. Olá, pessoal. Eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Hoje eu vou falar com vocês de um termo muito utilizado em agronegócios, os derivativos agrícolas. Muito já se falou dos derivativos, né? Principalmente quando uma empresa vira aí manchete, né, de jornal, dizendo que ganhou muito dinheiro com essas operações e que, né, às vezes na mesma proporção ou muito mais, teve um grande prejuízo. Então, quem não conhece dessas operações, acha que são operações de altíssimo risco, que, né, são muito complicadas, tem receio sobre elas. E o que eu vou mostrar aqui é que as empresas, né, que lidam com commodities, como as empresas do agronegócio, os derivativos são fundamentais para garantir a saúde financeira das operações. Então, você ainda não sabe o que são commodities? Fica tranquilo, eu já gravei um vídeo explicando de maneira bem fácil o que são e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Derivativos agrícolas, né? O próprio nome já dá aí uma dica do que seja, né? É algo que deriva de alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, é um negócio que acontece no ambiente físico, né? Por exemplo, o preço de uma saca de soja. Então, o produtor foi lá, produziu, plantou, colheu, está com a sua soja lá armazenada, lá no silo dele, lá no armazém dele, e ele vai na trading para negociar. Chega lá na vez, negocia, fala, olha, ok, fechou o preço, então encosta o caminhão, carrega lá no silo, descarrega na trading, recebe pagamento, pronto, resolvido. Então, essa é uma operação do ambiente físico, né? Ou seja, já tenho a soja ali na minha mão, estou entregando para você trade, quando você me paga, pago tanto, resolvida essa operação. Os derivativos, ele é muito similar a essa operação, só que ele acontece no ambiente virtual. Ele é um instrumento financeiro que faz com que o produtor, né, a trading, todo mundo que lida com as commodities, eles tenham uma proteção de preço contra eventuais oscilações, né, de preço, né, no tempo, né? Então, vamos trazer mais um exemplo para clarear isso daí. Esse mesmo produtor, ele plantou soja hoje, só que ele só vai colher essa soja daqui, sei lá, 3, 4 meses. Então, dentro desse tempo aí da soja produzir e tudo mais, né, crescer e tudo mais, muita coisa pode acontecer. E, de fato, acontece, né? Então, esse produtor está acompanhando as notícias do mercado e ele vê lá que a safra no Brasil vai ser gigantesca, a safra nos Estados Unidos também já veio gigantesca. Então, tudo isso vai fazer o quê? Com que a tendência de preço da soja caia, né? Porque muita oferta faz com que o preço caia. E ele começa a ficar preocupado, ele pensa, nossa, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou cobrir os custos que eu já tive aqui de semente, fertilizante, defensivo e todos os demais custos que ele já teve, né? Que ele já sabe que ele tem. Então, quais são as alternativas que esse produtor tem? Ele tem diversas, mas vamos exemplificar aqui duas, por exemplo. Ele pode vender um contrato de derivativo agrícola na bolsa de mercadorias. Ou então ele vai lá numa trading e negocia um contrato para uma entrega futura. Ele diz que eu vou entregar X sacas de soja na data tal, com a qualidade que já está sendo pré-acordada, na quantidade, né, já negociada, e para isso eu vou receber um pagamento no valor de X. Esse valor ele pode receber no dia que ele está fechando esse contrato ou, de fato, lá quando ele entregar essa soja. Tudo vai da negociação que ele fez. Então, essa operação de trava de preço de algo que ainda vai acontecer, para se proteger de eventuais oscilações de mercado, essa operação ela é chamada de hedge. E o hedge, para que ele aconteça, é preciso utilizar o quê? Dos derivativos agrícolas. Então, o produtor precisa saber, né, as empresas sabem, enfim, é que você, para fazer as operações, vai estar utilizando de maneira direta ou indiretamente os derivativos agrícolas. Direto, quando você vai direto na bolsa e fechou a operação.
ou então, indiretamente, quando alguém faz essa operação de derivativo para você, como no caso a trading faz para o produtor. Então, o que são os derivativos agrícolas? São instrumentos financeiros que têm por referência um preço de um produto do mercado físico, como a soja, o milho, o café, o açúcar, o boi, né, entre outros, e que tem por particularidade proteger aquele ativo, aquele produto de oscilações de preço do mercado. Mas esse mercado ele não é utilizado apenas por quem quer fazer essa proteção de preço. Ele também é um mercado utilizado para se especular. E aí você pensa assim, mas lá vem os especuladores de novo. Por isso que bagunça esse mercado, por isso que tem gente que perde muito dinheiro, que ganha muito dinheiro, esse pessoal só bagunça. Não é bem assim, né? O especulador nesse mercado, ele é fundamental, né? Ele tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele traz liquidez para esse mercado. E o que é liquidez? É a capacidade de você transformar algo em dinheiro muito rápido. Então, por exemplo, se eu vou vender, sei lá, água no deserto, eu vou vender água rapidinho, né? Então, logo eu vou fazer dinheiro. Agora, se eu quiser vender areia no deserto, com certeza eu vou ter muita dificuldade. Então, a liquidez está associada com essa rapidez de transformar em dinheiro, né? Então, o produtor, ele está ali nesse mercado para fazer a trava de preço dele. E a trading também, para proteger os seus custos e garantir essa margem de lucro. Então, pensa só, se nesse mercado só tivessem esses dois, ia virar aí uma briga, um impasse muito grande, né? Porque cada um está querendo proteger o seu. Já o especulador, como ele não tem vínculo, ele não tem esse compromisso do mercado físico, ele não tem o produto na mão para proteger custo ou nada disso, ele está simplesmente querendo ganhar com essa variação de preço, com essa oscilação de mercado, então ele toma mais risco, vamos dizer assim. Então ele fala assim, você quer comprar tanto? Beleza, eu te vendo. Você quer vender tanto? Tá, vou fazer minhas contas que dá, compro. Então nessa, ele vai ajudando a dinâmica desse mercado. Então, esse é o mercado de derivativos agrícolas, é fundamental para o mercado agro e espero que dê uma clareada aí no seu entendimento. Aqui a gente abordou diversos outros termos, né? E que eu vou falar com mais detalhes e com mais profundidade nos próximos vídeos. Aí, pessoal, gostaram do vídeo? Foi esclarecedor? Deu uma revisada? Eu queria saber de vocês, queria ouvir de vocês, se vocês anotaram alguma coisa que ficou com dúvida, querem perguntar algo sobre esse vídeo, sobre o conteúdo até agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida aí? Então nós vimos aqui, pessoal, o significado dos derivativos, então, que eles derivam dos preços físicos. Eles ajudam a proteger as oscilações de preço. Então, o mercado futuro, o mercado de opções, eles protegem o produtor das oscilações de preço. Então, os derivativos são operados através das trading, certo? Então, o derivativo também é um instrumento virtual financeiro, onde é negociada a produção, tá? E temos uma trava de preço que é feita nesse contrato. Alguém lembra qual o termo usado para essa trava de preço? Para fixar o preço em determinado valor? Alguém anotou aí? Qual o termo utilizado? A trava de preço. Quem responder ganha um ponto. É isso mesmo, ouvi, Larissa. É isso. Quem respondeu? Paulo, parabéns, Paulo. Estava atento na aula, eu não tinha falado antes. Tá? Rede. Então, é o termo usado para fazer a trava do preço. Esse termo é um termo em inglês, tá? De origem inglesa. Ele é usado para fazer a trava do preço. Então, essa negociação é feita no contrato. Então, o contrato do mercado hedge, ele trava o preço em valor tal. No mercado a termo acontece isso. Então, você tem a expectativa de valor, trava o preço. Se o preço baixar demais, você vai estar lucrando, porque você não vai vender um preço menor que foi fixado lá no contrato. Só que tem um detalhe, porque se o preço aumenta muito, você vai estar com o preço travado
o comprador também não vai querer pagar mais do que foi negociado. Então, por isso que uma das melhores opções ainda é o contrato do mercado de opções. Mas o RED, ele ajuda a dar uma estabilidade no mercado, tá? Ouvimos também sobre especuladores, ouvimos sobre liquidez de mercado. Alguém quer falar sobre a liquidez? O que entendeu sobre liquidez? Um termo muito utilizado. Liquidez, alguém quer falar? O que é a liquidez? Quem respondeu, Larissa? Parabéns, Luana, também. Uma pergunta está correta, a resposta está correta. Então, a liquidez, gente, é aquela velocidade que a gente consegue ter para transformar o nosso investimento, o nosso produto em dinheiro. Então, eu pego hoje uma caixa de ovos e vou lá no centro da cidade e vou vender. Eu consigo vender no mesmo dia, então, na liquidez, é um produto com liquidez, eu consigo vender rápido. Agora, se eu pegar, por exemplo, um lote de erva mate, não é qualquer um que compra erva mate todo dia, ou então madeira. Então, tem lugares que não compram determinados produtos, eu não tenho muita liquidez, eu tenho que fazer um planejamento de venda, tá? Então, é fácil de eu vender aqueles produtos que têm maior liquidez e têm mais velocidade. Então, a liquidez é a velocidade e a capacidade que eu tenho de transformar aquele investimento, aquele produto em dinheiro, certo? Então, produtos com liquidez. Vamos em frente, alguma dúvida? Vamos trabalhar agora um pouco sobre planejamento. O que seria o planejamento? É a capacidade de eu pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos. Mas eu tenho que ter um método, tenho que ter um plano e uma lógica. Não adianta eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho que ter um planejamento, tenho que ter uma estratégia, como que eu vou fazer, como que eu vou monitorar, acompanhar, coordenar isso tudo. Então, planejar significa pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos baseados em algum método. Então, um fator importante do planejamento da produção rural é que a produção agropecuária ela impossibilita uma mudança imediata na produção. Imagine vocês, eu tenho uma produção perene. Vamos falar sobre erva mate, que eu sei que tem bastante aí. Quem faz investimento, quem tem uma propriedade que produz erva mate, sabe que não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro que você colhe erva mate. Você não colhe todo ano erva mate. Você só consegue colher todo ano um lote se você distribuir, fatiar a produção toda, a propriedade toda em lotes. Então, se você consegue fazer uma fatia da propriedade toda, e todo ano você colhe um pedaço. Então, todo ano você vai diversificar a sua produção, e todo ano você vai ter uma renda extra daquele lote. Só que aquele mesmo lote que foi colhido neste ano, não poderá ser colhido no ano que vem, você sabe disso. Então, eu não consigo mudar isso. Eu vou acabar com a produção e vou plantar eucalipto. Mas eucalipto demora 10 anos, 15 anos para eu colher. Outra produção perene. Não, eucalipto não está bom porque todo mundo está plantando eucalipto. Eu vou plantar laranja, porque vai ter uma fábrica de suco de laranja, uma indústria de suco de laranja aqui perto. Então, a laranja vai começar a produzir daqui a alguns anos também. Então, não é fácil de eu mudar a minha produção rapidamente. Mesma coisa na soja. Eu vou plantar soja no mês de setembro, acabou o inverno, já estou plantando soja. O terreno estava vazio e a produção vai estar na terra. Eu só vou colher no início do ano que vem. A partir de dezembro, janeiro, começa a colheita. Então, eu não consigo mudar de um dia para o outro a minha produção. Então, é difícil. Tem que ter um planejamento de venda, de estoque, de comercialização. O que eu vou fazer com as máquinas paradas enquanto a produção está crescendo?
Esse é o planejamento nosso aqui em determinados níveis. As empresas, elas usam 3 níveis principais de planejamento. O estratégico, onde estão o presidente, os sócios, os diretores, lá no mais alto nível da empresa. O nível tático, onde estão os gerentes, os coordenadores e encarregados. E o nível operacional, analistas, assistentes e auxiliares. No caso do agronegócio, é um pouco diferente. Então, o nível estratégico foca no longo prazo. Nível tático no médio prazo e no nível operacional a curto prazo. Normalmente, principalmente as pequenas propriedades. Os 3 níveis são executados pela mesma pessoa, pelo proprietário. Então, pequenas propriedades, pequenas famílias principalmente, trabalham com os 3 níveis. Então, tem que fazer o planejamento, tem que gerenciar, coordenar e tem que trabalhar ainda. Então, é complicado. O nível operacional é o nível mais usado pelos produtores rurais, certo? Então, isso aqui para conhecimento de vocês. Então, o nível operacional é atividade diária, no dia a dia, labuta mesmo, tá? Por isso que é tão importante o planejamento, a diversificação de ações de produção, para você não colocar todos os ovos na mesma cesta, você não fazer uma única coisa. Então, você tem vários meios. Se acontece prejuízo ou um risco em alguma atividade, você consegue minimizar esse risco com outras coisas. Às vezes, uma outra produção, uma outra atividade gera renda e consegue manter você financeiramente, tá? Então, você tem que fazer a avaliação do potencial natural da sua propriedade e característica dos riscos disponíveis. Ou, então, as características do mercado, o retorno econômico esperado. Que tem esse trabalho aqui que eu encontrei. Fantin, autor de várias publicações sobre agronegócio, fala sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque você pode perder tudo de uma vez só. Então, a diversificação é muito importante na unidade produtiva. Então, este fato contribui de maneira positiva para o planejamento de uma propriedade. É um mecanismo alternativo para um agricultor, onde tem uma segunda, terceira ou quarta opção de fonte de renda, certo? Então, não sofre com as flutuações ou com alguma adversidade climática. Por quê? Um dos negócios pode não ir bem, mas os outros vão fazer essa cobertura financeira. Eu queria que vocês pegassem o celular para entrar nesse QR Code. Nós vamos fazer aqui um exercício rapidinho de uma atividade na internet. Vamos pegar o celular, vamos entrar nesse site aqui, vamos responder o nosso exercício. Vamos lá? Vocês podem fazer em grupo, até eu prefiro que façam em grupos. É uma pesquisa. Esse aqui não é aquele mesmo Kahoot. É uma atividade semelhante, mas esse site do Mentimeter, ele é muito usado para fazer pesquisas. Então, como nós estamos trabalhando com o mercado, nós vamos agora fazer uma pesquisa de mercado, tá? Nós vamos diversificar a nossa propriedade. Todas as propriedades aí tem um cantinho de terra sobrando lá. Então, nós vamos tentar fazer uma horta na casa de vocês aí. Pesquisa de mercado. Vamos ver se vai dar certo ou não fazer essa horta, fazer essa venda de produção de hortaliças. Quem conseguir entrar, aí aguarda, eu já vou disparar aqui os slides, certo?
Podemos iniciar? Podemos começar? Pessoal, é diferente do Kahoot, ele não vai trazer pontos para vocês, mas vocês vão poder receber depois, no final, vocês podem fazer opção em receber essa pesquisa. É uma forma simples de fazer uma pesquisa de mercado. Então, eu vou pesquisar aqui quais são os hábitos e os costumes de alimentação diária de vocês. Vamos começar a resposta lá. Então, você pode responder. Então, as respostas vão começar a aparecer. Todos responderam? Todos responderam? Então vocês podem acompanhar as respostas no telão aí, estão vendo? Então vocês viram a pesquisa que nós fizemos? Tem alguém que não tem horta. Então, a maioria tem horta. Dificilmente a gente vai conseguir vender produtos hortaliças para vocês. Vamos para a próxima questão agora. Vamos responder, vamos escrever agora. Vocês conseguiram observar qual é a fruta que mais é consumida nas famílias de vocês? Então, pelo tamanho da letra, a opção o que mais é aceita é a melancia, seguida por laranja, morango, banana, certo? Então, são opções que vocês têm aí de vender melhor no comércio próximo da casa de vocês. Então, se todo mundo gosta, mas não produz, então é sinal que eu posso vender. Quem tem plantação de banana em casa? Alguém tem plantação de banana em casa? Não? Alguém de vocês vende banana? Não. Então, assim, muitos gostam de banana, mas a maioria não tem plantação de banana. Então, é uma opção para fazer um investimento. Estou fazendo uma pesquisa de mercado. Opa, vou poder plantar banana que eu consigo vender aqui perto de casa mesmo. Eu vou fazer troca de banana por outro tipo de fruta. Então, todo mundo gosta, mas não tem ninguém que planta. Ou só planta para consumo em casa mesmo, certo? Olha a finalidade da nossa pesquisa. Vamos agora para o próximo item. Vamos escolher agora entre as opções. Frutos. Esses frutos aqui não são frutas, não. São hortaliças, frutos. Aquelas hortaliças que são produzidas na horta. Frutos é abóbora, chuchu, que mais? Tudo que dá fora da terra em forma de fruto. Abobrinha, pepino, aquela outra também. Herbáceas são as folhas, alface, couve, agrião, outros tipos. Tuberosas, que dá embaixo da terra, aipim, inhame, batata, cenoura, beterraba. Leguminosas, feijão, vagem, ervilha.
Flores. Alguém consome flor? Alguém come flor? Couve-flor é um modelo, é um tipo. Brócolis. Alcachofra. Vocês podem escolher mais de um tipo. Certo, gente? Vamos agora seguir para a próxima questão. Vamos lá, próxima pergunta. 3 hortaliças em forma de frutos que você consome. Abóbora, berinjela, pepino, chuchu, tudo que dá em forma de tomate, tudo que é produzido em forma de fruto, fora da terra, não é consumido tipo folha. Alface é herbácea, alface não é fruto, não. A batata é tuberosa, a batata dá embaixo da terra. Embaixo da terra não, é tudo que dá fora da terra. Só para adiantar aqui, ó, quem colocou aqui, ó, a cenoura e batata, elas são tuberosas, elas crescem embaixo da terra, então ela não pode ser considerado fruto, tá? Aí outra aqui também é o brócolis. O brócolis é uma flor, certo? Vocês sabiam disso? Tá? Então vamos lá para a próxima agora. Vocês viram aqui? O que mais as famílias consomem? Pepino, tomate, chuchu, brócolis, abóbora, tá? Então é uma outra pesquisa que a gente fez. Vamos para o próximo agora. Herbáceas, somente folhas consumidas in natura. Folhas, agrião, rúcula, alface, acelga, tudo que é consumido em folha, couve, herbáceas. Certo, pessoal? Então já vimos aqui que alface, couve e acelga são muito consumidos. Então são itens que devem constar aí no hall de vendas dos comércios em geral, tá? Se eu estiver trabalhando no hospital público e eu estiver trabalhando como nutricionista, ou então como funcionário, servidor, ou como vendedor para um órgão público, eu vou oferecer produtos que a população está acostumada a consumir. Então, para que eu consiga ter um bom canal de comercialização. Isso que eu tenho que fazer, por isso que eu tenho que fazer pesquisa de mercado. Para quê? Para eu direcionar a minha produção, minha venda, minha comercialização. Agora as tuberosas, tudo que é produzido embaixo da terra. Inhame, batata, batata doce, aipim, cenoura, beterraba, nabo, rabanete, tudo que é produzido embaixo da terra. Tuberosas. Vamos lá. Então já apareceram aqui, ó, batata, cenoura e mandioca. Só que apareceu também
Macaxeira, macaxeira aí, macaxeira. Tá? Tudo isso é mandioca, gente. É o nome só diferente. Então, a mandioca estaria em destaque aqui. Poderia ser chamada de aipim também, correto? Tá? Então, um hábito da população. Vamos para a próxima agora. Estamos quase encerrando. Hortaliças que são flores. Vocês conhecem algumas? Se não tiver as 3 opções, coloca uma só. Se não tiver nenhuma, deixa em branco. Na próxima aula, nós vamos ver um vídeo sobre flores comestíveis, que não são flores de hortaliças, tá? Nós vamos ver um vídeo na próxima aula, já está separado para vocês. Tá? Mico-leão dourado. Eu só queria saber se alguém considera isso como flor ou como hortaliça, tá? Então, nós terminamos aqui a nossa pesquisa de mercado, nós já temos alguns hábitos da população. Então, quem vai comercializar, quem vai comprar, quem vai vender, já sabe o que a população gosta. Então, vocês podem fazer a opção em receber no e-mail de vocês essa pesquisa. Eu vou depois baixar essa pesquisa de vocês e vou colocar lá no Class o arquivo do resumo, certo? Vou colocar lá o resumo lá para vocês. Então, só para finalizar, esse slide está completo lá na aula. Ainda vamos tratar na avaliação do potencial natural futuramente, que eu tenho que verificar nossos recursos, vários recursos. E vamos trabalhar aqui na outra aula o nosso cronograma de plantação. Vocês viram aqui a evolução dos preços? Preço da soja. Época que eu estou plantando, que eu estou colhendo, o preço varia. Então, época de colheita, o preço varia, aumenta bastante. A época que não está colhendo, o preço sobe, certo? Então, eu tenho uma variação de acordo com a quantidade produzida, de acordo com a minha época de plantação e da colheita, correto? Então, é interessante vocês analisar esse gráfico, nós vamos usar esse gráfico na próxima aula, e vamos também ter uma análise e uma identificação desse gráfico na prova. Muito interessante. Qual é a evolução dos preços de acordo com a nossa oferta e demanda. Tá bom? Eu trouxe aqui um slide da nossa Bolsa de Mercadorias, a variação de preços, uma comparação dos últimos 10 anos aí, 15 anos na verdade. O preço da soja, em 2013, estava custando R$ 87,00, foi a maior alta nesses últimos 15 anos. Então, é $43 a saca. Hoje em dia ele está fechado em mais ou menos $25 a saca. Apesar de que o dólar está bastante alto, hoje está em torno de R$ 138,00, bateu ontem na Bolsa de Mercadorias, lá na Exalc, no Porto de Paranaguá. R$ 138,00 a saca. Só que aí na propriedade vocês não conseguem vender nesse valor, porque tem o custo de armazenagem, o custo de transporte. Então, vocês conseguem vender a R$ 125, R$ 130,00 o saco de soja em Prudentópolis hoje. Fosse entregar para uma exportadora, para uma trade. Certo? Esse outro gráfico aqui, nós temos 2 produtos. Então, aqui é a rotatividade da produção. Enquanto eu estou colhendo a soja, eu estou plantando milho. Depois eu colho o milho, não tem soja, não é época de produção, eu tenho um vazio sanitário, tenho que deixar o terreno descansando por um período, em média de 60 dias. Esse círculo amarelo me dá esse vazio sanitário. Então, aqui eu fiz a rotatividade de 2 em 2 anos com 2 produtos,
para os 2 anos consecutivos. Então, a rotatividade, quando uma produção está saindo, a outra está entrando no terreno, tá? Para eu aproveitar melhor o meu recurso, certo? Então, eu vou fazer uma rotatividade da produção e vou aproveitar bastante o terreno. Tenho também o retorno econômico esperado, também é uma característica de mercado, certo? E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Eu vou colocar uma música aqui para finalizar, tá? Tá. Então, gente, eu tive a informação do técnico aqui que o nosso sistema aqui, ele parou novamente, ele travou, está instável aqui a nossa internet. Eu vou colocar essa música lá no Class e a próxima aula a gente roda ela, certo? Foi feito aqui um resumo da aula de hoje, através da inteligência artificial, e vocês vão verificar como ficou bacana. Tudo que foi feito na aula em forma de música, vocês vão ficar apavorados, eu também fiquei. Foi o apoio de um outro professor aqui da nossa escola. Ele mostrou o caminho para nós e a gente conseguiu fazer, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Desejar para vocês uma ótima semana, tá? Tudo de bom. E me despedir por aqui, então. A gente vai encerrar nossa aula, encerrar nossa gravação. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado um pouco das nossas dinâmicas. E na próxima aula a gente vai ter uma outra dinâmica diferente, tá bom? Até mais, tchau para vocês. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.